Fala, Dev. Vamos para a nossa segunda aula de Flutter para iniciantes. Então, não sai daí e roda a vinheta. Show de bola. Então, só o recadinho básico. Aqui embaixo a gente tem o nosso link lá do Telegram, tá? Se você quiser participar. E fique de olho que logo mais teremos as inscrições para o nosso Dart Week 2.0. Então, você que está começando, é uma forma interessante. Vai ser uma semana de desenvolvimento de um aplicativo por completo, desde o back-end até a implementação do Flutter, né? E a ideia é mostrar o poder do desenvolvimento do Flutter, e tanto na parte de back-end quanto na parte do mobile, né? Então é interessante para você que mesmo que não conheça muito, ter uma noção boa de como que a coisa pode acontecer, como que funciona o desenvolvimento mobile e como que funciona o desenvolvimento em Flutter. Então, fique esperto que logo mais a gente vai anunciar a data de inscrição e onde você pode garantir a sua vaga, que vai ser 100% gratuito, como sempre. Beleza? Então, bora lá. Na aula anterior, você viu um pouco do desenvolvimento Flutter, na verdade, a parte de configuração, emulação e tudo mais, tá? E agora, nessa aula, a gente continua com mais um pouco de conhecimento aí para você que está começando. Então, bora lá para o código. Primeira coisa que a gente vai ver aqui, estamos já com, vou deixar até um pouquinho maior aqui, o emulador não, o VS Code, vou ajeitar aqui para ficar fácil de vocês se enxergarem, acho que tá bom. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente fez foi a criação de um projeto, certo? Porém a gente não fez um processo muito importante. O que acontece? Todo desenvolvimento mobile, quando você vai subir um aplicativo para a loja, ele tem uma particularidade. Ele tem para a loja, tanto na Apple quanto no iOS, no Android, né, no Google, você tem uma particularidade. E essa particularidade é o quê? Ele precisa ser único dentro da loja. Eu não posso ter dois aplicativos com o mesmo nome, tá? E não é só o mesmo nome. Tem uma questão muito importante que você tem que definir, que é o quê? É o package, que a gente fala, né? Que seria um nome que você dá para o projeto, tá? E aonde que você vê essa informação? Essa informação, ó, por exemplo, no Android, você tem um arquivo aqui dentro, que aí aqui é desenvolvimento Android, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui, mas só para você entender. Aqui no Android Manifest é o arquivo, onde, vamos dizer, você descreve todos os itens do seu aplicativo, tá? No Android nativo. E uma das coisas que ele tem aqui, ó, é esse aqui, ó, package. Package é o nome do seu aplicativo. Esse nome que tem que ter aqui, ele tem que ser único dentro da loja do Google, tá? Então, se ele não for único, você não vai conseguir subir esse aplicativo. Ele vai falar que já existe e não pode ter dois aplicativos com o mesmo nome. E a mesma coisa acontece lá na loja da Apple, tá? E aí, beleza. Você deve estar se perguntando, tá bom, Aman, mas como que eu configuro isso? Existem duas formas principais e esse processo acontece na hora que você está criando o projeto. Por que na hora que você está criando o projeto? Porque se você não startar ele, colocando já o nome, vai te dar um trabalho gigantesco para renomear tudo isso. Tá? Isso é muito ruim, dá muito trabalho mesmo. Então, o ideal é que você já crie o projeto com essa estrutura, tá? Então, vou abrir aqui um terminal, só para a gente fazer esse processo aqui. Então, eu só abrir aqui, Documents, canal, vídeos, Flutter iniciante. Aqui tem projetos, dentro de projetos. Então, aqui nessa tela, eu vou até maximizar ela aqui um pouquinho mais, para vocês enxergarem ela um pouquinho mais. Então, aqui está o meu linha de comando. Então lembra que na última vez, para a gente criar um projeto, a gente rodou um Flutter Create e o nome do projeto, certo? Só que com isso, por exemplo, se a gente rodar aqui de novo, exemplo 1, usar o Flutter Create exemplo 1, deixa ele criar aqui. Eu vou abrir ele no Visual Studio Code para vocês olharem. Então, cd exemplo 1, code, ponto. Tá? Isso aqui,
esse code é o Visual Studio Code, tá? E como que eu coloquei ele aqui para funcionar no meu projeto? É muito simples. Você vem aqui no Visual Studio Code, você abre o seu Visual Studio Code, vem aqui em View, Command Palette. Nessa parte de Command Palette, você procura por Shell, tá? Shell Command. E você coloca essa opção aqui, ó, Shell Command Install Code Command in Path. Então isso aqui vai fazer com que ele coloque no path da sua aplicação o code. E aí você pode abrir o projeto dessa forma que eu fiz, com code ponto, se você estiver na pasta, ou o caminho da sua pasta. Ele vai abrir essa pasta lá no Visual Studio Code, ok? Então vamos abrir aquele arquivo novamente. Main Android Manifest. Veja o que ele fez. Ó. Com o Flutter Create, ele criou o meu pacote como com.example.example.example1. Então, se eu não informar o pacote que eu quero, ele vai criar sempre nesse pacote aqui, com.example. E aí o nome do meu projeto. Tá? E, para eu corrigir esse problema, no momento que eu for criar a aplicação, então aqui, ó, vou remover, então rm -rf example. Exemplo, né? Coloquei exemplo 1. Eu preciso rodar um comando, ó, flutter create, tá? --org de organização, tá? Então, organização ele entende como se fosse o nome da sua empresa. Por exemplo, o nome do meu curso é academiadoflutter.com.br. Então, se eu quiser que o projeto, eu estou fazendo um projeto para minha escola, o meu curso, vamos dizer assim. E então, eu criaria com meu nome é academiadoflutter.com.br. Então, o que eu faço no processo? No processo de criação, eu inverto o nome do meu curso. Então, ficaria br.com.academiadoflutter. Tá? Essa aqui é a minha organização. Então, deixa eu deixar aqui em cima para vocês verem. Então, ó, você está vendo aqui, ó, Flutter Create, --org, br com Academia do Flutter. E eu passo o nome do meu projeto. Por exemplo, exemplo 1. Deixa ele criar aqui. E vamos abrir o CD exemplo 1, ou só posso fazer assim, code exemplo 1. Ele vai abrir o Visual Studio Code dentro dessa pasta aqui. Vamos novamente aqui em Android, app, source, main, Android Manifest. E veja que ele colocou para mim aqui a organização. Então, ele colocou o nome do meu curso, por exemplo, academiadoflutter.com.br. Então, o nome da minha empresa, exemplo 1. Então, dessa forma, é que eu crio um projeto específico para uma organização. Então, se você vai fazer um freelancer, ou mesmo se você trabalha para uma empresa, vamos supor que você trabalha no Facebook. Então, o projeto seria com.facebook. O nome do projeto que você está fazendo. Tá? iFood, mesma coisa, com BR com iFood e assim por diante. Então, dessa forma que você customiza a organização do seu projeto. Tá? Aí é o seguinte, existem duas estruturas dentro do projeto. O Flutter ele é multiplataforma, ele é um híbrido que a gente fala, né? Você desenvolve em Flutter e ele compila tanto para o Android quanto para o iOS. Dentro do desenvolvimento nativo do Android e do iOS, você tem duas estruturas principais. No Android, por exemplo, você pode desenvolver em duas linguagens diferentes. Você pode desenvolver em Java, tá? Ou em Kotlin. Então, eu posso desenvolver aplicativos para Android em Kotlin e não só em Java, como era antigamente. Antigamente era só Java, mas de uns anos para cá, 2 anos eu acho, para cá, ele começou a aceitar o Kotlin. Então, você consegue desenvolver em Android com Kotlin. Tá? Então, essa é uma opção. Em iOS, existe a mesma coisa. O iOS, ele antigamente, há muitos anos atrás, ele era somente Objective-C, tá? Então, você tinha que desenvolver a iOS como Objective-C. De uns anos para cá, eles criaram a linguagem chamada Swift. Então, você pode desenvolver aplicativos iOS tanto em Objective-C como em Swift. Tá? E na hora que você cria o projeto dentro do Flutter, você pode dizer para ele qual é a linguagem que você quer desenvolver em cada uma das plataformas. Por exemplo, aqui, por padrão, a linguagem padrão que ele trabalha é Kotlin. Então, se eu não informar,
esquece isso aqui, tá? Porque ele coloca sempre... Se eu não informar nada pro Flutter na hora de criar, ele vai criar a minha classe como sendo em Kotlin, tá? E não em Java. Mas eu posso querer trocar, né? E a mesma coisa acontece aqui no iOS. Então, aqui na pastinha iOS, eu tenho aqui Runner e... Opa, Runner Project, deixa eu achar aqui onde está. Aqui, Runner. Ele cria obrigatoriamente o meu projeto em Swift, tá? Então, o padrão da linguagem, o padrão do Flutter Create é criar os projetos nativos Android em Kotlin e iOS em Swift, tá? Porém, eu, Rodrigo, posso mudar isso, tá? Por exemplo, eu sou especialista em Java, então eu conheço muito mais de Java do que de Kotlin. Então, eu quero que o meu projeto Android ele seja em Java e não em Kotlin. E o meu projeto iOS, eu quero que ele seja em Objective-C e não em Swift, tá? E como que eu faço isso? Muito simples. Vamos de novo aqui fechar. Vamos abrir aqui o projeto, então. Só vou dar um rm-rf exemplo 1. Tá? E vamos rodar de novo o Flutter Create. Então, Flutter Create, --org, para eu colocar lá a minha organização, o nome do meu curso, tá? Aí eu tenho mais duas opções. Uma delas é o quê? -i de iOS. -i de iOS, eu quero que ele crie em Objective-C. Tá? Ou Swift. Vamos deixar Swift mesmo. Swift. Tá? E em o -a de Android, eu quero que ele seja em Java. Ah? E aí o nome do meu projeto, exemplo 1. Deixa ele criar aqui. Vamos abrir aqui, exemplo 1 novamente. Vamos lá no Android. app source main java br com nossa main activity agora está em Java. Então foi desenvolvido em Java. Antes era um .qt, lembra? Então agora ele criou em Java. Então veja que você consegue customizar a criação do seu projeto. Então ele pode criar, você pode customizar a organização, que você tem que sempre customizar. Se você não fizer isso, depois você vai ter um trabalho gigantesco, porque não é só trocar aqui no Android Manifest. Vem aqui, troca esse cara aqui, resolve o problema. Não é tão simples assim. No projeto Java, por exemplo, ele cria uma estrutura de pastas, tá vendo? BR com Academia do Flutter. Então eu teria que mudar essa estrutura de pastas também. Então, assim, é um trabalhão que você teria que fazer. A chance de dar um problema grande é gigantesca. Então, é muito melhor você já criar o projeto do jeito que tem que ser, tá? Legal. Então, essas seriam as duas customizações que eu acho interessante que você pode fazer no momento da criação do seu projeto. Tá bom, Raman, mas por linha de comando é meio chato, né? Eu consigo fazer isso aqui pelo Visual Studio Code? Sim, consegue. E como que você faz isso? Você vem aqui nas configurações, no Mac é Code Preference Settings, né? Depende do seu sistema operacional, mas você precisa ir nas configurações, nos Settings, tá? Aqui dentro você tem Extensions, aqui eu tenho um monte de extensão. Procure pela extensão Flutter. Cadê? Posso buscar aqui. Flutter. Dart e Flutter, tá? Então, estou aqui na minha Extensions ABCD. Dart e Flutter, porque ele está em ordem alfabética. Tá? Aqui você tem as configurações básicas do plugin. As principais do plugin, por exemplo. Tá? O ponto principal do plugin aqui. Aqui você tem um monte de configuração que você pode fazer. Porém, não vejo muita utilidade você trocar algumas coisas aqui. Eu, particularmente, não faço nenhuma mudança básica. A única mudança que eu faço é exatamente nesses dois caras aqui, ó. Veja o que acontece. Flutter Create Android Language. Então, aqui eu vou definir qual é o tipo de linguagem que eu quero para o Android. Tá? Então, você veja que era o default Kotlin, eu configurei dentro do meu Visual Studio Code para que seja o Java. E a mesma coisa aqui, iOS Language, tem o Swift, que é o default, eu troquei para Objective-C.
Essas são as alterações que eu preciso fazer. Aí todo código, todo projeto que eu gerar, já vai gerar nessa estrutura aqui. O outro ponto que você precisa alterar é esse aqui, ó, Create Organization. Esse aqui é um pouquinho mais chato. Se você trabalha muito, faz muitos aplicativos para várias empresas, é mais fácil você criar por fora, pela linha de comando, do que vir aqui. Porque esse processo aqui você teria que fazer toda vez que você for criar um novo projeto. Então você vem aqui, ó, Edit Settings, e aí aqui no Settings, por exemplo, ó, Academia do Flutter. Eu teria que mudar esse cara aqui para BR com Academia do Flutter. E aí todos os meus projetos daqui para frente seriam criados nessa organização. Então se eu quisesse criar para outro, por exemplo, vou criar alguma coisa para o Facebook, por exemplo, eu teria que vir aqui em Organization, né? Cadê aqui? Organization. Organization, editar e aí editar aqui para Facebook. E aí salvar e mandar criar o projeto. Então, isso é muito chato para criar pelo Visual Studio Code. Mas existe essa possibilidade. Então, é uma coisa que você pode fazer. Então, na hora que eu fizer aqui um New Flutter Project, né? Ó, New Project, Flutter New Project. Então, ele já vai criar naquelas configurações. Ok? Legal. Então, essas já são as duas coisas que eu tinha aqui para falar para você. O próximo passo que a gente vai fazer aqui é como que você pode habilitar o seu celular físico, para rodar os aplicativos aqui do Flutter, ok? E é isso que a gente vai fazer agora, tá? Então, deixa eu abrir aqui. Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa fazer, eu vou jogar o meu emulador aqui para. Esse aqui é o meu celular, tá? Esse é o meu celular físico, eu tô com ele plugado aqui, tá? E eu compartilhei a tela aqui pro meu celular. Então, primeira coisa que você precisa fazer é habilitar o seu celular para ter o modo desenvolvedor. O que seria isso? Isso aqui seria isso aqui, ó. Aqui nas configurações aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês. Opa. Cadê? Aqui em configurações, se eu descer tudo aqui, tá vendo essa opções de desenvolvedor aqui, ó? Então, você tem que habilitar ela, provavelmente no seu celular isso aqui não está habilitado, ok? Para fazer isso, você precisa vir aqui, ó, em sobre o telefone, informações de software, e aí você clica. Eu não lembro exatamente, aqui ó, número da compilação. No meu caso aqui é o número da compilação. O que você pode fazer? Acha aí as informações de software, tá? E vai clicando várias vezes em cada um deles aqui, ó. Quando ele achar, por exemplo, ó, quando ele achar o número da compilação, no meu caso é o cara do número da compilação. Depende, eu já peguei celular que não é, então por isso que eu falo para você testar. Mas você pode testar diretamente no número da compilação. Você clica nele várias vezes até que ele vai falar assim, ó, modo desenvolvedor habilitado. Ok? Então, é isso que você precisa fazer no seu celular. Feito isso, você vai ver que vai aparecer um novo menu aqui para você, que é esse aqui, ó, opções de desenvolvedor. Clique nela. Aqui você vai ter uma porrada de coisa, tá? O que importa aqui pra gente? O que importa mesmo é isso aqui, ó. Eu dei sempre esse ponto aqui, ó, depuração USB. Então, esse cara aqui precisa estar habilitado, senão você não vai conseguir rodar os seus aplicativos Flutter aqui no seu celular, ok? Então, esse cara aqui, opa, ó, eu cliquei nele, ele até fechou o meu compartilhamento aqui, ó, porque já que eu não posso debugar, vamos dizer assim, como USB, né? Ele reclamou aqui. Voltou aqui. Então, esse depuração USB, então esse cara aqui você precisa estar com ele habilitado e eu normalmente ativo aqui para ele não bloquear a minha tela. Cadê? Aceleração de busca de Wi-Fi. Basicamente, esse é a única configuração que você precisa ter para o seu aplicativo, tá? Para você conseguir rodar os seus aplicativos. A partir do momento que você fizer isso, aqui dentro do seu Visual Studio Code, ele vai começar a aparecer aqui, ó, deixa eu fechar essas coisas aqui, o seu celular aqui como opção. Então, eu tenho o meu iPad clicado, plugado aqui também, e aqui estão os emuladores que a gente viu na última aula, e aqui você vai ter o seu celular. Então, você clica nesse cara, se eu mandar rodar esse exemplo aqui, ó, se eu mandar rodar Dart Flutter, esse projeto, você vai ver que ele vai startar aqui dentro do meu celular. Deixa ele compilar e veja que ele startou o aplicativo aqui. Tá? Então, dessa forma, eu estou aqui com o aplicativo rodando dentro do meu aparelho.
Então, isso é uma forma para quando eu falei para vocês, por exemplo, que era um problema. Às vezes, sua máquina não roda o emulador ou não tem potência suficiente para rodar o emulador. Isso você pode fazer utilizando o seu celular. E é a melhor opção, tá? Que eu vejo. Por quê? Porque você está simulando... Ali é um simulador. O simulador do Android é muito ruim. Ele é ruim. Não adianta. Eu acho ele o pior que existe. E com o seu celular você está emulando exatamente uma realidade, o real, né? Aquilo que você usa. Então você usa no seu dia a dia, o seu usuário também vai usar esse celular. Então assim, é importante você testar no celular, independente se você consegue rodar o simulador. Antes de ir para a loja ou ir para qualquer lugar, você tem que fazer um teste 100% no seu celular, tá? Porque é uma garantia a mais que você coloca para dentro do projeto, ok? Então, dessa forma, a gente habilitou o seu celular para poder rodar também aplicativos, ok? Legal. Então agora, na teoria, você já está com todo o seu ambiente de desenvolvimento, mesmo que você não conseguiu subir o emulador, agora você consegue rodar dentro do seu celular, certo? Então agora a gente vai entender um pouquinho mais a estrutura do projeto, ok? Como é que eles funcionam e para que serve basicamente cada uma das pastas aqui dentro do projeto. Então vamos começar aqui de cima para baixo. O Dart Tools, na verdade, é só configurações da própria IDE, tá? Você não precisa se preocupar com esse arquivo. Esse arquivo podia nem aparecer aqui dentro do VS Code, tá? O .idea também é um arquivo de configuração lá do Android Studio, que ele cria por padrão, caso você queira abrir o projeto dentro do Android Studio. Inclusive, nós podemos até excluir esses arquivos, essas pastas, para não aparecer. Como que a gente faz isso? Aqui, ó. Eu vou nas configurações novamente, Exclude. Tá? Aqui no Exclude você pode excluir alguns arquivos ou algumas pastas para não aparecer, ele não vai ser excluído, ele só não vai aparecer aqui dentro do projeto. Então a gente pode adicionar esses dois caras, por exemplo, asterisco, barra, ponto, Dart, Tool. Ok? Veja que ele já removeu aqui para a gente. E a mesma coisa a gente pode adicionar aqui para o asterisco, barra, ponto, IDEA. Tá? Por que é interessante isso? Asterisco, barra, ponto, idea. Tá? Por que é interessante isso? Porque primeiro que você deixa a sua pasta, seus arquivos, vamos dizer assim, a sua pasta, o seu diretório do seu projeto mais limpo, né? Esses arquivos não interessam pra gente. Eu posso tirar também esse arquivo .iml, que também é de lá do Android Studio. Então, aqui, adicionar ele também, asterisco, barra, .iml, tá? Porque eu quero qualquer coisa, porque ele vai criar em cima do nome do projeto. Então, já estou arrancando esse cara aqui também. Pronto, a gente só tem aqui dados que são realmente interessantes e que a gente vai utilizar para o nosso projeto. A gente já arrancou as pastas que não tem necessidade de aparecer aqui para a gente. Legal. Agora, então, a gente começa de cima para baixo com os arquivos, com as pastas do nosso projeto. No projeto Flutter, ele vai criar sempre as duas pastas, a pasta do Android e a pasta do iOS. Por quê? Porque na hora que ele for gerar o arquivo, ele vai gerar para cada uma das plataformas. E o Flutter, ele necessita de um projeto Android nativo. Então, o Flutter vai estar plugado dentro de um projeto nativo. Então, aqui no Android, na pasta Android, você vai ter como se fosse um projeto Android nativo. É um projeto Android nativo. Você, inclusive, pode rodar ele, tá? Então, aqui, a pasta Android é onde você encontra todos os arquivos de um projeto nativo, ok? Na pasta Build, é a pasta onde ele vai utilizar para compilar o projeto. Então, na hora que eu der o Run, o F5 aqui no VS Code, eu vim aqui dar o Run, né? Ele vai compilar o projeto e vai gerar os arquivos aqui, ó. Então, ele vai gerar os APKs, as coisas do Android ou mesmo do iOS. Ele vai utilizar essa pasta para fazer isso. Aqui você tem a pasta do iOS, então você vai ver aqui várias pastinhas onde você tem os projetos do iOS, ele tem a sua particularidade. Então isso aqui é a pasta onde eu abro o Xcode. O Xcode eu abro esse arquivo aqui para abrir um projeto do iOS. Então aqui você tem a estrutura básica de um projeto iOS. A pasta lib é onde a mágica toda vai acontecer. Então é aqui que você vai fazer todo o desenvolvimento do seu projeto. Então tudo que você precisar desenvolver, tudo que você for fazer no Flutter vai estar dentro da pasta lib.
ok? Então a gente vai ver, a gente vai mexer basicamente sempre dentro dessa pasta aqui em vários arquivos. Aí aqui dentro de lib eu posso fazer a estrutura de pastas que eu quiser. Além de, lógico, eu vou mostrar para vocês uma estrutura base, né, de como trabalhar, mas você pode criar a sua. Não tem uma coisa, não está preso a nada, ok? Temos aqui a pasta teste, é onde a gente vai criar os testes do nosso aplicativo. Então, a gente vai testar os arquivos que estão aqui dentro da pasta lib. Então, é aqui que ele fica. Ok? O ponto .git ignore é um arquivo onde você configura lá do Git para ele ignorar o commit de alguns arquivos, por exemplo, .id, .iml, tudo já está aqui, ó, .svn, history e um monte de outras coisas. Por quê? Você não commita esse tipo de arquivo lá para o seu repositório no Git. E todo arquivo que você não commita, você deve colocar aqui no Git ignore para que ele possa ser, não ficar aparecendo aqui no controle de versão para você poder commitar ele, ok? O metadata, que esses aqui são arquivos do Flutter, tá? Que ele vai jogar, por exemplo, a versão, qual é o canal que você está utilizando, que a gente vai falar sobre channel mais lá para frente, tá? Que é a versão que você está utilizando do Flutter. Então, eu estou utilizando sempre aqui a versão stable, que eu falei para vocês que é importante sempre você utilizar. O ponto .packages, ele é um arquivo também descritivo aqui do próprio projeto, então você não precisa se preocupar com ele. O pubspec, eu vou pular o lock para a gente falar. O pubspec é o arquivo descritor do seu projeto, tá? Então ele aqui, comparado com outras linguagens como Java, por exemplo, ele é o pom.xml. Comparado com os projetos JavaScript, React ou Node, ele é o package.json. Então ele tem uma comparação. Se você vem de outras linguagens, você já consegue ter uma comparaçãozinha aqui. Aqui você vai descrever as coisas do seu arquivo, do seu projeto, por exemplo, nome, descrição, publicado por, quem é o cara que publica lá no PubDev, qual é a versão desse projeto, qual é a versão do SDK do Flutter que você está utilizando. Então, estou usando da 2.7 do Dart, da 2.7 para 3, maior ou igual a 2.7 e menor que 3. Então, aqui eu coloco a versão mínima que o projeto roda e a máxima, tá? Independence, é aqui que você coloca os pacotes, as libs externas que você vai trabalhar. Por exemplo, aqui o nosso projeto é um projeto Flutter, então eu estou usando aqui Flutter de dentro da SDK. Então aqui a gente pode adicionar, por exemplo, o DIL, que é um projeto que a gente pode utilizar para fazer acesso REST, HTTP, ou mesmo MobX, e assim por diante. A gente adiciona nesse ponto aqui. Legal. Próximo passo, aqui você já tem uma dependência, por exemplo, o Cupertino Icons, que ele adicionou aqui. Tá? E aí aqui embaixo você tem as Dev Dependencies, que são as dependências que são utilizadas somente no momento de desenvolvimento. Então aqui, por exemplo, você tem os code gens da vida, como o MobX para geradores de código, ou mesmo para a parte de teste. Não faz sentido, essas dependências não vão estar juntos no seu pacote, então não são necessárias para o seu projeto funcionar. Elas são necessárias para o seu projeto compilar, né? Para ele compilar elas são necessárias, agora elas não são necessárias para o seu projeto rodar. Então, dessa forma, é que tudo que a gente precisa, nesse sentido, a gente coloca aqui em Dev Dependency, ok? Aí aqui vem algumas estruturas do próprio Flutter. Então, aqui eu falo, por exemplo, que eu estou usando o Material Design. Aqui, se eu quero colocar uma imagem, a gente vai ver tudo isso um pouquinho mais lá na frente, tá? Mas não se preocupa, você vai entender como é que funciona. Pensa tudo aquilo que vai ser colocado aqui são aqueles arquivos onde você vai utilizar dentro do seu projeto. Então, se você vai customizar uma fonte, se você vai adicionar uma imagem, então você colocaria todos eles aqui. Tá? E o pubspec.lock nada mais é do que um arquivo já mastigado, vamos dizer assim, para o compilador. Tá? É aqui que ficam as versões exatas que o projeto vai pegar aqui, que você colocou lá. Então, por exemplo, aqui ó, no Dev Dependency, eu coloquei a 0.1.3. Essa chapeuzinha aqui, ele fala que ele vai pegar a última atualização desse cara. Então, a última atualização aqui, se não me engano, nesses dois ícones. Então, se for a 0.2, ele vai pegar com esse chapeuzinho aqui. Então, aqui, se eu procurar por Cupertino Icons, ele vai falar exatamente qual é a versão que eu peguei aqui, tá? Então ele vai, vamos dizer assim, setar aqui para o compilador do Flutter qual é a última versão, a exata versão que ele tem que pegar para compilar esse projeto. Ok? Então,
Legal, você já entendeu como é que funciona. Nessa aula eu quis justamente passar para vocês essas estruturas, tá? O README nada mais é do que um projeto, ou a parte de Markdown, né? Para você documentar o projeto caso você queira. Isso aqui, ó, se eu abrir aqui, ele vai ficar dessa forma. Isso aqui gera isso aqui, tá? Então se eu quiser colocar isso aqui em negrito, por exemplo, asterisco, asterisco. Asterisco, 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 asterisco. Ele vai ficar em negrito, tá? Se eu colocar mais um, se não me engano, ele fica em itálico, negrito itálico. Então, é uma forma de código para programadores criar uma documentação bonitinha. Então, esse caso se chama Markdown, tá? Então, é uma forma que você pode utilizar, mas se você quiser colocar alguma documentação aqui, tá? Então, por hoje era isso. Eu quis dar uma introdução, vamos dizer assim, ao projeto, mostrar para vocês como é que funciona a criação e customização do projeto. Eu mostrei para você como, caso você tenha algum problema com o emulador, como você ativar, vamos dizer assim, o seu celular para trabalhar com o Flutter, né, para poder startar o Flutter, e você entendeu como é que funciona a estrutura de pastas do arquivo. Então, na próxima aula, a gente já entra com o desenvolvimento em si, tá? Eu vou mostrar alguns plugins interessantes. No decorrer do curso, você vai ver alguns plugins que eu utilizo, que eu acho interessante você ter dentro do seu projeto. Então, não se preocupe que eu vou dando essas dicasinhas conforme vão acontecendo as aulas, tá? Então, era isso por hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa sempre o seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreve no canal, indica aí para as pessoas, tá? E deixa o seu comentário, que é sempre muito importante. A gente vai passo a passo mesmo, tá, gente? Então, assim, tenham paciência para você aprender da maneira correta, tá bom? Então, até mais e até a próxima.